Sérgio Araújo. Por favor, Sérgio. Mais um paulista aí, estamos tomando conta aí do Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Eu vou deixar a apresentação para ele. Acho que a maioria, uma boa parte da congregação, de repente, já conhece o Sérgio. É um prazer estar aqui, né, com eles nesse tempo. Ele quer repartir com nós uma palavra, vai repartir conosco. E continuamos aqui honrando ao Senhor e os ouvidos atentos para receber do Senhor aquilo que Ele tem nessa manhã para nós, né? E acalmamos assim a nossa alma. A palavra fala, né? Aquietamos, né? Como criança aos pés do Senhor. A nossa alma vai para o lugar, nosso coração, e queremos ser ministrados agora, né? Ouvir de Deus, ouvir do Senhor, porque o nosso Senhor é maravilhoso, né? Jesus é simples, poderoso e alcança o nosso coração, né? Amém? Estendemos nossa mão. Te damos graças, Senhor, pela vida do Sérgio. Obrigado, Senhor, porque o teu servo, né, tem te servido naquele lugar, né, e tem te dado honra ao teu nome. Oramos para que ele permaneça, Senhor, sendo usado, ousado, cheio de intrepidez, amor, compaixão pelas vidas daquele lugar. Assim também, Senhor, que ele agora em teu coração e a tua mente, rendido a ti, reparta o que vem do alto, Senhor. Toda a liberdade do Senhor e liberdade do Espírito Santo sobre ti, Sérgio, para transmitir com graça, com alegria, né, e com liberdade, fora toda a opressão, tudo que é contra a tua palavra nesse lugar, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, e o teu nome seja exaltado. Amém. Eu tomo. Glória a Deus. Jesus. A paz, igreja, bom dia. É com muita alegria que estamos reunidos em torno de Cristo. Amém? A priori, essa viagem eu fiz para participar do retiro ali. Foi uma bênção. Dias preciosos, a qual nós fomos edificados ali, retiro de pastores e líderes, e ali nós fomos alertados para nós vermos o Senhor intensamente, nossos olhos serem abertos para ver o que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. E a princípio era só participar do retiro, visitar a filha, o genro, o neto e voltar. Mas recebi uma santa convocação. Eu aprendi que na cruz não tem folga. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Emir, do Silvio, do Xande, do Roberto, do Leandro, né? Só abrindo um parênteses, eles estão lá em Porto Alegre, onde o nosso irmãozinho vai receber o encargo, o Japinha, né? Glória a Deus, está tendo uma festa hoje lá, né? Glória a Deus. Quero me fazer a conhecer, porque vocês são minha família. E creio que muitos me conhecem, mas outros não conhecem. Eu sou o Sérgio, esposo da Creuza, essa baiana linda aqui. Somos casados há 43 anos. Eu vi esse casal completando 50 hoje, né? Falta 7 para alcançar. Queridos, 43 anos, não é mérito nosso não, é que o reino de Deus chegou em nossas vidas. Glória, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Sou pai da Sílvia, né, sogro do Carlão, vô da Pietra, a qual eu louvo a Deus o quanto que a igreja acolheu eles aqui, né, nessa cidade.
Também temos outra filha, a Cris, que mora lá em Valência, na Espanha. Meu genro Paulo e meus netinhos, a Maitê e o Miguel. Irmãos, eu sinto muita falta dos netos, tudo distantes. Quem é vô aqui já sabe o que eu estou falando, quem é vovô aqui, né? Como nós somos apegados aos netinhos, mas sabemos, e o que nos deixa tranquilo é que eles estão em Cristo, né? O Senhor cuida deles aonde eles estiverem. Também somos pastoreados há 28 anos pelo Daniel de Souza, que vocês conhecem. Temos uma aliança de amor, de companheirismo, de cuidado há 28 anos pela misericórdia do Senhor. E servimos a igreja ali na cidade de Praia Grande, em São Paulo. Não sei se alguns aqui já passaram por lá, já conhecem, né? E nós servimos ao Senhor ali, né? Na dependência total do Espírito Santo, irmãos. O Senhor sabe os últimos dias, né? A oposição contra a igreja do Senhor está muito forte. Mas nós cremos num Deus todo-poderoso, que está à frente de todas as coisas, endireitando os caminhos tortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria repartir com a igreja hoje o caminho certo. Nós temos plena convicção que nós seguimos um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Ele disse, né, quando um discípulo dele, Tomé, questionou: quem é esse caminho? Ele se apresentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Irmãos, quando nós, a maioria aqui é pais, né? Nós ensinamos os nossos filhos no caminho que deve andar, né? No caminho que nós achamos que é o melhor. Para eles, para o futuro deles, na área profissional e na área espiritual, né? Nós ensinamos os nossos filhos para que ele venha escolher os caminhos certos, né? Para que ele ande na direção certa. Só que o tempo passa, irmãos, e eles passam a ser responsáveis para fazer as suas escolhas. Que caminho ele deve andar? Que caminho ele deve trilhar? Surgem várias situações. O caminho profissional, o caminho da faculdade, né? De relacionamentos. A pergunta é: qual é o caminho certo? Qual é o caminho correto, né? Que nossos filhos ou nós mesmos vamos seguir? Qual o caminho que nós vamos seguir que vai nos trazer paz? Qual o caminho que nós seremos santificados? Qual o caminho que nós iremos, né, cumprir o propósito de Deus? Quero repartir com vocês lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece o quê? Certo. Aqui na minha tradução fala direito, né? Eu vou acompanhar junto com vocês aqui, tá bom? Aí nós vamos falar igual. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final o que acontece é o quê? Conduz à morte. Vocês, em algum momento da vida de vocês já ouviram essa afirmação no trabalho, na escola, vizinho, que todos os caminhos levam a Deus? Quem já ouviu isso? Olha só, irmãos,
Irmãos, nós sabemos pela fé que só tem um caminho que leva a Deus. Esse caminho se chama como? Os caminhos dos homens, irmãos. Os caminhos vários caminhos levam à morte. Olha só. Os caminhos levam à morte. Só um caminho que conduz à vida, que é Cristo Jesus. Mas irmãos, que caminho é esse, irmãos? Que caminho é esse que conduz a Cristo? Como eu vou saber que é esse caminho? Nós temos a resposta, irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha só, irmãos, olha o caminho que nos conduz ao Senhor. Olha só: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Irmãos, presta atenção. Esse caminho, irmãos, ele não é atrativo não, irmãos. Olha só, entrar pela porta estreita, irmãos. Olha só, o que é entrar pela porta estreita? É passar deixando a nossa bagagem. Nós não conseguimos passar por essa porta estreita com as nossas vontades, com o meu querer, o meu achômetro. Temos que deixar tudo, irmãos. E aqui fala que espaçoso o caminho que conduz para esse caminho é largo, irmãos. A pessoa entra do jeito que ele é, não precisa renunciar, não precisa se arrepender. Ele, do jeito que ele está, não está nem aí, né? Porque a porta é larga, o caminho é espaçoso, e muitos os que entram por ela. Olha só, irmão, é pouca gente ou muita? Muita gente, irmãos, que entra por ela. Olha só, irmãos, porque eles não precisam renunciar, não precisam se arrepender. No versículo 14, de Mateus 7. Porque o quê? Olha só, irmãos, a diferença. Essa porta é o quê? Estreita, irmãos. E apertado. E aí? Esse caminho seduz? Esse caminho, ele é atrativo? Não, irmãos. Mas ele conduz para a vida eterna. E são poucos que acertam com ela. Irmãos, caminho que não tem cruz, sai fora. Caminho que não precisa renunciar, venha como está e continue como está, conduz à morte. Evangelho de facilidades, irmãos, conduz à perdição. Todos vocês aqui que estão aqui hoje, vocês escolheram essa porta aqui. A porta e o caminho apertado. Mas por que vocês escolheram isso? Mas é difícil. Mas ele conduz para a vida eterna, irmãos. Glória a Deus. Nós vivemos, irmãos, a nossa vida o tempo todo é tomando decisões, para o bem ou para o mal. O Senhor, Ele nos ensina através do seu manual aqui, que é a palavra dele,
tudo o que devemos fazer. Mas muitas vezes, irmãos, nós ouvimos o conselho do nosso coração, irmãos. Aí é que está. Eu estou sentindo que eu devo fazer isso. Eu estou sentindo que eu devo fazer aquilo. Em Jeremias 17, irmãos, 9 e 10. Olha só, irmãos. Olha só o perigo de nós ouvirmos o nosso coração. Olha lá. A resposta, irmãos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Emir, olha só essa palavra. O que você entende por desesperadamente, Emir? A coisa é séria mesmo, né? Corrupto. É muita coisa, hein? Desesperadamente corrupto. Vocês têm ideia que o nosso coração é assim, irmãos? Se deixar pela conta dele? Isso mesmo, olha só. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nem nós mesmos, irmãos, conhecemos o nosso coração. Olha só, irmãos, nem nós mesmos conhecemos aquilo que o nosso coração nos dá sugestão. Somente o Senhor, irmão. O nosso coração, irmão, ele está predisposto a ter orgulho, a ter falsidade, a ter vaidade, a ser avarento, a pender para más inclinações. Olha só, irmãos. Irmãos, temos que vigiar, irmãos. Como nós podemos se enquadrar nisso? É pedir ao Senhor que Ele venha sondar o nosso coração. Olha só, quando um coração fica em dúvida, irmãos. Tiago 1,8. Tiago 1,8. Tiago capítulo 1, versículo 8. Olha só. Olha um coração quando está em conflito. Olha as atitudes de um coração que está numa guerra. Homem de ânimo, ele fica o quê? Inconstantes em todos os seus caminhos. Todas as decisões que ele vai tomar. Ele está em conflito. Ele fica inconstante, irmãos. Ele fica em dúvida entre a fé, né? Uma hora ele crê, outra hora ele não crê mais naquilo que Deus pode fazer. Já pensou, irmãos? Vocês já conheceram alguma pessoa assim, né? As pessoas ficam inseguros diante das circunstâncias que surgem. As pessoas ficam na dúvida. Será que eu faço isso? Será que eu falo aquilo? Olha só, irmãos, tem hora que o funil estreita. Espera aí, que decisão eu tenho que tomar? Que resposta que eu tenho que dar? Como eu devo agir? Olha só, homem de ânimo dobre. Isso aqui, irmãos, quando a pessoa confia no seu coração e não depende do Espírito Santo de Deus. Quando um jovem conhece uma moça que quer assumir um compromisso, será que é esse? Será que não é? Será que não é aquele outro? Será que é aquele do passado, aquela do passado? Fica num conflito terrível. Por quê? Porque gera dúvida, né? Uma hora ele crê, outra hora ele obedece, outra hora ele não assume a sua fé, ele não tem convicção, né? Inconstantes em todos, não é alguma coisa não, hein? Em todos os seus caminhos. Olha só, irmãos. Mas
o Senhor, irmãos, Ele tem misericórdia de nós quando nós nos colocamos diante da vontade dEle. Mas nós temos que ter atitudes. Que atitude é essa, irmãos? Em Lamentações 3:40. Lamentações 3:40. Vamos ler juntos. Vamos meditar. Olha só. Olha o que Deus manda fazer. Todos nós fazermos. Nós temos que fazer o quê? Esquadrinhemos o quê? Os nossos caminhos. Provemo-los e voltemos para quem? O Senhor é a rocha, irmãos. O Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é a esperança da glória. Irmãos, temos que sondar o nosso coração para ver se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Se nós estamos dando o passo certo ou passos em falso. Olha só, irmãos. Em vez de murmurar, de criticar, de reclamar, temos que reconhecer, irmãos, que estamos longe de Deus. Como quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos guia, Ele é nosso amigo, Ele nos conduz, Ele nos mostra o caminho que devemos andar, para nós não virmos a tropeçar. Amém, queridos? Glória a Deus. Ageu 1:7, irmãos. Ageu 1:7. Qual o conselho que Ageu nos dá aí? Ageu 1:7. É um livro que quase a gente não lê, né, irmãos? Ageu. Só lê quando é a leitura anual, né? mas ali tem palavras preciosas. Ageu 1:7. Assim diz o Senhor, da onde? Dos exércitos. Ele pede para a gente fazer o quê? Fazer o quê aqui? Considerai. O que eu estou fazendo, Senhor? O que eu estou... A gente costuma falar, cair a ficha. Senhor, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? Eu achava que eu estava pensando, eu estava fazendo as coisas certas. Mas aqui está falando para a gente considerar o nosso passado, né? O que nós fizemos para estarmos naquela situação. Temos que refletir, irmãos. O que nós fazemos, o que a gente planta, nós vamos. Temos que refletir o que nós plantamos. Olha só que responsabilidade, irmãos. O que eu semeei, né? O que eu fiz de bom, né? Diante do Senhor? Por que está acontecendo isso comigo agora? Temos que refletir, para Senhor, me traz a memória. Eu tenho te agradado, feito a tua vontade, ou eu tenho feito a minha vontade? Temos que refletir. De quem nós estamos fazendo a vontade, do Senhor ou a nossa, né? Aqui nós temos um homem, irmãos, que ele refletiu na situação que ele estava passando. Salmo 139, versículo 24. Salmo 139, versículo 24. O salmista Davi, irmãos. Salmo 139, versículo 24. Olha só. Nós aprendemos que nós não conhecemos o nosso próprio coração. Davi imediatamente, aqui ó, ele buscou ajuda aqui, irmãos. O salmista não confiou nele mesmo. Ele declara o que aqui? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele pediu ajuda, irmãos. Olha só, nós temos que pedir ajuda ao Senhor. Davi, ele foi ousado nessa oração, irmãos.
né? Nós sabemos o que ele aprontou, o que ele fez, só que ele vivia, irmãos, ele tinha fé, e ele era sincero diante do Senhor. Ele escancarava a vida dele, ele não se brindava, né? Então, irmãos, nós temos que temer o Senhor, né? Aquele sentimento oculto, irmãos, que insiste em se alojar em nós, aquele sentimento que só a gente muitas vezes está escondido, adormecido, mas está lá, né? Então, irmãos, nós temos que deixar o Espírito Santo revelar. Davi, ele viu que a coisa estava pegando. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Continuando em Salmos 25, 8 e 9. Salmos 25, 8 e 9. Olha só que bênção, irmãos. Bom e reto é o Senhor. Que coisa linda que quer servir ao Senhor, hein? Bom e reto é o Senhor, por isso Ele aponta o caminho para quem? O Senhor é cheio de misericórdia, irmãos. Ele não quer que ninguém se perca. Olha só, irmãos, o Senhor, irmão, Ele tem prazer em nos guiar, né, pelas suas veredas da justiça, tirando qualquer tipo de dúvida que a gente venha a ter, né? Que coisa linda, irmãos, né? O Senhor, Ele tem prazer em nos conduzir, né? Nos abraçar, né? Ele usa a vida de um irmão, de uma irmã. Vamos sentar, vamos conversar, abre o coração, né? Aquele irmão cheio do Espírito Santo vai te ajudar. Aquele conflito que você está passando, aquela situação que só Deus sabe, e você vai estar repartindo com o irmão cheio de fé ali. O Espírito Santo vai ser o árbitro daquela situação. É coisa linda, irmãos. As coisas de Deus não traz peso, traz paz, né? Davi aqui, ele viu que a coisa estava pegando com ele. Ele não titubeou, né? Em pedir ao Senhor, guia os humildes na justiça. Ele ensina aos mansos o seu caminho. O Senhor é o nosso mestre por excelência. Ele nos ensina todas as coisas. Ele deixou o Espírito Santo, né, para nos conduzir, para nos ensinar em todas as coisas. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Olha só, irmãos. Dá-me, filho meu, o teu, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Que convite, hein, irmãos? Que convite lindo. Olha só, o Senhor nesta manhã, Ele está estendendo a mão, os braços dele, dizendo: filho, dai-me o teu coração. Ele vai dar um jeito, viu, irmãos? Ele vai dar um jeito nesse coração que está em conflito, nesse coração que está em dúvidas, que está uma guerra interna, só você e o Senhor sabe. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Por que nós temos que se agradar dos caminhos do Senhor, irmãos? É os caminhos que conduzem à vida. Jesus, Ele veio para dar vida em abundância. Os caminhos dos homens, irmãos, conduzem à morte. Morte espiritual, morte física. Mas os caminhos do Senhor nos conduzem à vida eterna. Amém?
Glória a Deus. E o Senhor está nesta manhã dizendo para mim, dizendo para ti: dá-me o teu coração. Por quê? Ele vai nos conduzir pelos caminhos eternos. Irmãos, nós vivemos num mundo que as trevas pairam, né? Cada vez mais nós vemos as coisas terríveis acontecer. Só que a palavra está se cumprindo. Temos visto, né, essa guerra de informações que temos recebidos na mídia, informações terríveis que a gente, nossa, não pensei que ia acontecer, mas já está acontecendo isso? Já, né? Inversão de valores. Está se cumprindo a palavra, chamando o bem de mal e o mal de bem, chamando o doce de amargo e o amargo de doce. Inversão total de valores. Mas nós temos o Senhor, irmãos, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e Ele nos conduz para nós não tropeçarmos. Qual é a maneira que o Senhor nos conduz? Salmo 119, versículo 105. Olha só a estratégia de Deus para nós não tropeçarmos. Salmo 119, versículo 105. Glória a Deus. Olha só, queridos. Que coisa linda, aquilo que o Senhor prepara para nos guardar, para nos livrar das trevas, para nos livrar do perigo. Olha só, olha o que o Senhor prepara para nós. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só, irmãos, olha a bondade do Senhor para nós. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, ela assume a função, né, de lâmpada, né, para nos guiar, para nos conduzir, né? A única fonte de luz, irmãos, para iluminar o quê? Os nossos pensamentos, né? Olha só, para nós recebermos discernimento da vontade do Senhor para cada um de nós, para nós tomarmos decisões. Senhor, ilumina a minha mente, por favor, Senhor, eu preciso resolver isso, preciso dar uma resposta. E o Senhor, Ele ilumina a nossa mente, né? E o que ilumina a nossa mente, para que nós não venhamos a tropeçar e cair, irmãos, é isso aqui, ó. A palavra dEle, irmãos. A palavra dEle é que nos guia, que nos dá a direção, para nós não cairmos, para nós não tropeçarmos, porque o inimigo, irmãos, o nosso adversário, ele vai colocar obstáculo, viu? Não tenha dúvida. Ele coloca obstáculos para nós não enxergarmos. A palavra fala que o inimigo cegou o entendimento das pessoas. Só que Jesus, Ele é luz, né? A sua palavra, Ele faz nos enxergar o perigo. Olha só, irmão, que coisa linda. A palavra dEle é infalível, irmãos. Quem se submete à palavra, irmãos, não vai tropeçar, não vai se desviar. Amém? A mente dele foi iluminada, irmãos. Lâmpada, olha só. Para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, não podemos abrir mão desse recurso, dessa fonte inesgotável, né? A leitura diária que a gente faz, né? Os 3 capítulos diários, irmãos,
Eu achei lindo aqui o Senhor usando a vida dos irmãos aqui, durante o louvor, citando a palavra, irmãos. A palavra é que nos ilumina nesse mundo de trevas que a gente vive, nessa escuridão, nesse mundo de horror. É a palavra, irmãos, que nos aponta, que nos ensina, que nos capacita. É a palavra de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, aqueles que ignoram, presta atenção, irmãos, aqueles que ignoram o conselho, olha o conselho aqui, ó, o conselho, e decidem seguir o seu próprio caminho, se envolve no pecado e corre o risco de perder a salvação. Olha só, irmãos, aqueles que ignoram, que não dão valor ao que está escrito, a palavra do Senhor, a boca do Senhor falando conosco, aqueles que não tremem diante da palavra do Senhor, é presa fácil de Satanás. Lá em Efésios, em Gálatas fala que, né, que o Senhor, nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus, né? Em outro versículo fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir a quem? E Ele? Mas em primeiro lugar tem que fazer o quê? Sujeitar a sua palavra, aos seus ensinos. Irmãos, não podemos subestimar. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor, Ele é misericordioso todo o tempo conosco. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se arrependam, que todos, né, se salvem. É o desejo dele, irmãos. E para continuar, em Salmos 37, versículo 5, um versículo muito conhecido, mas que nos traz uma paz, nos traz uma segurança, que nele nós podemos confiar. Salmo 37, versículo 5. Olha só, irmão, o conselho do Senhor: entrega o quê? A nossa vida, né? A nossa vida ao Senhor. Confia, e o mais Ele. Quem é que tem feito isso, irmãos? Pela fé. Suspenda a mão, irmãos. Pela fé, queridos. Não fica tímido, não. Eu entrego e eu confio. Amém, queridos? A gente vive pela fé, irmãos. Chama a gente de louco, né? Chama a gente de fanático. Eu sou fã número 1 de Jesus. Amém? Já chamaram você de fanático? Sou fã número 1 de Jesus. Amém? Olha só, duas palavras importantes: entregar, eu entrego. Quem que tem bebê aí de 1 aninho, 2 aninhos? O pai abre os braços assim e fala: pula, filho. E ele vai e se joga, né? Porque ele confia. E o Senhor, nesta manhã, Ele está com braços abertos. Pode confiar em mim, meu filho, minha filha. Essa situação que tu está passando, essa dúvida que tu tem, né? Essa decisão que tu vai ter que tomar, eu estou com meus braços estendidos aqui. Pode confiar. Amém? Pode confiar, né? Vamos entregar ao Senhor, né? Porque o fardo dele é leve. Irmão, amém, querido? Os mandamentos deles não são penosos, não são pesados. Amém, queridos? Vamos depositar nossa confiança no Senhor. Como eu vou depositar? Entregando a Ele. Quando a gente quer reter, irmãos, a gente não aguenta, a gente explode. Quando a gente quer tentar segurar, nós não temos força, irmão. O pecado, ele pesa.
O pecado traz consequências terríveis. Mas quando nós confiamos e entregamos ao Senhor, confessando, orando, né? O Senhor está com os braços abertos, né? Porque nós cremos que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando melhor a cada coração nesta manhã. Que, crendo que o caminho do Senhor, aquele que nós escolhemos, é o que conduz à vida. O caminho dos homens, da porta larga, conduz à perdição. Mas o caminho estreito e apertado é esse que a gente escolheu, amém? Nós escolhemos, olha só, irmãos, mas não tem atração nenhuma escolher caminho apertado e porta estreita, mas é esse que a gente quer. Eu decidi, não foi por emoção, foi por decisão. As portas largas que vocês escutam aí, irmãos, estão bombando, está cheio. Não cabe, porque não precisa renunciar, não precisa se arrepender. Mas vocês decidiram a porta estreita e o caminho apertado. Por quê? Porque esse é que conduz à vida eterna, à salvação. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor, nós nesta manhã, Pai, como igreja, reunidas no Teu nome, nós decidimos, Pai, por fé, Senhor, se lançar aos Teus pés, Senhor, entregar e confiar em Ti a nossa vida, Pai. Declaramos por fé que nós não temos dúvida, aleluia, nós cremos naquele que tudo pode, Senhor. Pai Santo, Pai querido, queremos perseverar até o fim, olhando firmemente para Ti, Autor e Consumador da nossa fé. Pai, tira toda dúvida, não queremos que a nossa fé seja anulada, Senhor, mas queremos perseverar, Senhor. Pai querido, andar no caminho, Senhor, que és Tu. Tu dizes que Tu é o caminho, a verdade e a vida. E nesse caminho que nós queremos prosseguir para alcançar o alvo que está preparado para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, que nós queremos perseverar em Te conhecer, que os nossos olhos sejam abertos para Te ver. Pai, que Tu continua a se manifestar no meio de nós, Senhor, e entre nós, através do Teu Espírito, Senhor, iluminando a nossa mente, Senhor, dissipando todas as trevas, Pai, para que Tu se estabeleça completamente em nossas vidas, e nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus.